Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vem todos esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor? Você pode até fingir não merecer, e por conta disso, quem sabe não vê, mas hoje tem nas mãos tudo pra fazer o amanhã. Por que te detens? Então, olha, meu bem, segura na minha mão. É fácil se a gente se ajudar. Tudo que você espera já está onde é. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias de minha vida, e voltarei pra casa do Senhor por longos anos. Você que está aqui já parou para pensar por que tantas mazelas,
diferenças entre nós. Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita José Grosso, oficina do nosso espírito. É com gratidão que nos reunimos e é com gratidão que recebemos a todos, encarnados e desencarnados. Há alguém aqui pela primeira vez na casa? Lá atrás, aquele desencarnado. Seja bem-vindo, meu irmão. Menino bem criado dá assim, né? Fica assim, maravilhoso. Bom, gente, só para quebrar o gelo, vejo vocês muito sérios. Casa espírita, há muitos anos atrás, era assim. Todo mundo taciturno. Mas agora não, agora é um campo de alegria. E é com alegria que aqui nos reunimos. Mas toda reunião espírita inicia com uma prece. Vamos falar com Jesus? Vamos entrar em comunhão com o alto. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos físicos. Vamos ter a figura de Jesus em nossa tela mental. Senhor, querido amigo, reunidos aqui em Teu nome, nos lembramos da promessa que certa feita o Senhor fez: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, no meio deles eu estarei. E é crendo nisto, Senhor, que nesta noite, reunidos aqui em Teu nome, Te buscamos a presença, a envolver cada um no Teu abraço generoso de irmão maior, proporcionando-nos a condição de termos, nesta noite, como em tantas outras, a mente asserenada, o coração calmo. Em especial te pedimos pelo nosso irmão Tiago, a fim de que ele possa, Senhor, trazendo a mensagem de hoje, transmiti-la de uma forma simples e objetiva. Assim, todos nós, encarnados e desencarnados, teremos a oportunidade da compreensão e, em compreendendo, vivenciar dia a dia tudo o que aqui aprendemos, nunca esquecendo que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós nos comprometemos, Senhor, a sermos melhores um pouco a cada dia,
até a nossa transformação, semelhante à do nosso irmão que será falado hoje, Saulo de Tarso, transformado em Paulo, todos nós, cedo ou tarde, alcançaremos a nossa estrada de Damasco, no encontro maravilhoso contigo, ó divino doador da humanidade. Sob o teu amparo, pedimos a permissão de dar por iniciados os estudos a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Antes de chamar o nosso irmão Tiago aqui, eu escolhi uma passagem do livro Pão Nosso, já que vamos falar de Paulo, em que ficou intitulado O Bem é Incansável. E se vós, irmãos, não vos canseis, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Emmanuel faz a seguinte explanação a respeito desta passagem. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espírito de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediamos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos foi possível a emersão, que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Com esta frase, com esta análise, melhor dizendo, eu chamo aqui o Tiago para nos conduzir na palestra Paulo, um modelo de transformação. Boa noite. É uma felicidade estarmos aqui hoje, novamente. Hoje eu estou mais nervoso que o habitual, mas eu sei que a espiritualidade está auxiliando, está sempre conosco. E que eles possam agir em cada um de nós, para que saiamos um pouquinho mais reflexivos, mais leves daqui hoje, mas principalmente reflexivo. Eu acho que esse é o objetivo da nossa fala de hoje. Eu acho que quando a gente sai muito feliz de uma palestra espírita, não sei, eu gosto mais quando a gente sai reflexivo, sai meio cabisbaixo, assim, pensando na vida, que o agente de mudança vai ser mais forte, mais intensivo.
E sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre Paulo, que é um modelo de transformação. Para quem já teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão, como muitos de vocês já tiveram, vai entender bem os passos que iremos falar hoje. Mas para a gente iniciar nossa fala, nós precisamos categorizar um pouco alguns grupos que a gente consegue classificar. Alguns chamam de arquétipos da psicologia de Jung, mas eu vou chamar de grupos aqui para a gente sintetizar um pouco a linguagem. E nós temos 4 grupos que iremos falar, sendo o primeiro deles o grupo dos espíritos, ou nós, né, espíritos encarnados e desencarnados. Os espíritos que fazem indiferença, que agem com indiferença para o Cristo. As pessoas que agem, que combatem o Cristo como adversário, que atuam como anticristo mesmo. Existe esse grupo. A gente sabe que tem pessoas que trabalham no projeto, no anteprojeto do Cristo. A gente chama de anticristo. É o opositor. Existem pessoas que até mesmo alguns de nós, em alguns momentos de nossa vida, passamos por momentos de questionar, de duvidar, de bater de frente. Às vezes a gente fazendo a reflexão, podemos nos lembrar desses momentos. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que a gente tem, que a gente pode observar que também tem muita gente, encarnado e desencarnado também, é o da multidão. Esse grupo da multidão, ele já tem o interesse pelo Evangelho despertado, já despertou o interesse pelo Cristo, mas de forma muito superficial ainda. É aquela pessoa que, tá bom, Jesus existe, beleza, eu vou lá, faço uma oração de noite, sem muita conexão, rezo um Pai Nosso de forma automática, que é o que eu sei, uma Ave Maria também, de forma automática, ou até mesmo uma prece de forma automática, sem muito vínculo. A gente pode até lembrar do exemplo da multidão que seguia Jesus. Aquela multidão que seguia Jesus, eles já despertaram o interesse. Tem um Messias ali, ele disse que é o Messias, e vou lá ver o que é que ele faz. Mas disseram que ele faz curas. Então agora que eu vou mesmo, ver se ele cura esse meu braço que não está funcionando, essa minha cegueira. Eu vou procurar Jesus para ver se ele resolve meu problema. Vocês já perceberam onde está a multidão aí? Quando a gente procura Jesus, nos momentos que só para resolver um problema, seja ele de saúde, seja ele financeiro, Jesus age como se fosse um servidor público. Eu vou lá resolver uma bronca e ele tem que fazer aquilo para mim. E ai dele se ele não fizer. Porque eu sou abençoado. E ele tem que fazer o bem, eu tenho que ter as melhores coisas. Tenho que ser curado. Essa é a multidão. A multidão que está aí em busca de um Jesus servidor dele. Servidor dele. Num terceiro grupo que nós temos e podemos destacar aqui, são os grupos dos discípulos. E aqui vamos entender o conceito de discípulos como as pessoas que já buscam Jesus, obviamente,
e aquelas pessoas que trabalham para Jesus. São as pessoas que têm como Jesus um caminho de renovação. São aquelas pessoas que são aprendizes do Evangelho, mas aprendiz diário. Não é aquele da multidão que só faz uma precezinha ali, tchau. Não. É um aprendiz do Evangelho, é um trabalhador do Cristo. Veja que o discípulo ele já muda a forma de como ele vê Jesus em relação à multidão. A multidão vê Jesus como servidor, o discípulo não. Eu sou servidor do Cristo, eu sou trabalhador dele. Nós estamos aqui, trabalhadores espíritas, convidados, quem ainda não trabalha, não se engaja no trabalho, nós estamos servindo a Jesus. E essas pessoas, os discípulos, muitas vezes a gente vê, são pessoas que remam contra a maré, que não se encaixam. Não sei se tem alguém aqui que já parou para pensar, rapaz, tem hora que eu não me sinto encaixado nesse planeta. Tem hora que eu acho que eu não sou daqui, tem hora que eu acho que... Porque eu vejo as pessoas todas diferentes, é um pensamento diferente, é uma ostentação. Eu só penso em dinheiro, eu no geral, né? As pessoas só pensam em dinheiro, é ostentação, é Instagram, é aquela coisa que é todo mundo igual. Você não se sente encaixado. Esse é o discípulo. Ele já tem um início de consolidação do Evangelho em si. Ele já consegue sentir os efeitos da Boa Nova, já consegue transmutar isso, transmitir isso para as pessoas em volta. Esse é o discípulo. E Kardec, ele traz no Livro dos Médiuns, que foi tema de sua palestra semana passada, não foi? Kardec, ele traz no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, que se chama O Método, da primeira parte, ele traz uma classificação de espíritas, né? Ele traz lá 4 categorizações de espíritas. Os espíritas experimentadores, que são aqueles que vão ali, vão no centro espírita só para ver se vê algum efeito sobrenatural, ver se vê uma mesa flutuando, ver se vê um espírito falando. Esses são os espíritas experimentadores, mas de forma geral não estão nem aí para as outras coisas. Eles querem só ver o efeito. Essas são definições de Kardec, tá? Tem os espíritas imperfeitos, que ele já classifica como as pessoas que... Os espíritas que já vão, já entendem o que o espiritismo pode contribuir na sua vida, mas ainda está ali, meio se encaixando. A doutrina, Jesus, ainda não entendeu bem onde é que casa, está flutuando um pouco. Mas já tem um interesse a mais do que o experimentador, né? E tem os verdadeiros espíritas, ou melhor, como diz Kardec, os espíritas cristãos. Os espíritas cristãos. Que esses se encaixam com a definição de categorização de grupo de discípulos que nós comentamos anteriormente. E me permitam ler aqui o trechinho da definição de Kardec, porque eu achei muito legal de trazer aqui para a gente entrar com Paulo. Kardec fala o seguinte: os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Veja,
trabalha em cima da moral espírita, ele pratica a moral espírita cristã, que uma coisa está ligada à outra, não tem como dissociar o cristianismo do espiritismo, não tem. Não tem. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos. Esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. Se esforça em fazer o bem e coibir os seus maus pendores. É ou não é um discípulo? As relações com ele sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Tem como base a caridade. E essa definição de Kardec aqui, ela está totalmente ligada com Jesus, com o que Jesus veio trazer para a gente. Por fim, nós temos aqui o quarto grupo, que é o apóstolo, grupo dos apóstolos. É o grupo do Snande, do Laércio. Os apóstolos, gente, eles alcançaram um nível extremo de comunhão com o Mestre. São aqueles espíritos que a gente lembra, aqueles seres que a gente lembra. Chico Xavier, Paulo, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros, Bezerra, Eurípedes e tantos outros que a gente lembra quando a gente pensa em apóstolo. O Cristo se faz presente. Quando você é apóstolo, o Cristo ele se faz presente por onde você passa. A gente sabe das histórias do Chico, da emanação, da irradiação energética que tinha numa certa distância. Quando você estava chegando perto do Chico, a quilômetro, o pessoal fala que eram uns 2 quilômetros, você já começava a sentir a energia diferente. O Cristo é o grande orientador dessas pessoas. É o grande definidor. Define tudo, tudo. Todas as ações são baseadas em Jesus. E é a meta de todos nós. A meta de todos nós aqui é sermos espíritos puros. Mas nós vamos passar pelo apostolado também. Eu creio que todos nós aqui estamos na condição de discípulos, espero que estejamos, e eu quero muito que façamos essa reflexão hoje, após essa conversa. Em qual grupo eu estou classificado? Será que eu estou na multidão? Será que eu estou no grupo do adversário? Será que eu estou sendo um discípulo? Mas o apostolado ele é meta, tá? Ele é meta. É preciso, como fala o João Batista, é preciso que ele cresça, ele quem? Jesus. E eu diminua. Para chegarmos nessa condição de apostolado, a gente precisa diminuir todos os nossos más inclinações, a nossa arrogância, o egoísmo, nossa inveja.
Isso é fazer com que o Cristo cresça em nós. Isso é Jesus expandindo dentro de nós. É a centelha divina que nós temos dentro de cada um que vai se expandindo. É a semente de mostarda que a gente estudou sexta-feira, que todos nós temos, que é a menor das sementes, mas que produz uma das maiores hortaliças, desde que seja cultivada. Mas isso não é algo que iremos alcançar nessa encarnação, e a gente sabe disso. Dificilmente a gente vai encontrar aqui pessoas que vão conseguir dar saltos ascensionais como o de Paulo. Dificilmente. A gente vai passar por inúmeras encarnações. Vamos errar, vamos acertar, mas é mais importante que nós despertamos o mais cedo possível em sermos discípulos de Jesus. Quanto mais rápido a gente despertar, que a chavinha virar, e todas as nossas ações diárias e cotidianas, seja no trabalho, no trânsito, aqui na casa espírita, a nossa família, todas as ações forem guiadas pelo que o Cristo nos ensinou, então eu estou dando um passinho para frente. Eu estou no rumo certo. Fugir um pouquinho disso, para, reflete, faz aquela reflexão no final do dia, faz um balanço do dia, das ações que você fez, do que você falou, se você magoou alguém, igual Santo Agostinho nos ensinou, né? Façamos essa reflexão. E vamos avaliar se estamos no caminho ou não. Mas saibamos que no outro dia é uma nova oportunidade para que a gente corrija os vacilos que cometemos. Para que a gente peça desculpa. Tem gente que é difícil pedir desculpa, meu Deus. Tem gente que parece que pedir desculpa é mesmo que uma facada. Tem gente que não pede desculpa, faz outra coisa, enrola, arrodeia, te ajeita, faz um cutuca, dá um presente, mas não pede desculpa. Todo mundo aqui conhece alguém assim, ou é alguém assim. Eu espero que não sejamos assim. Mas pense num negócio complicado a pedir desculpa. Sabe por quê? Nosso ego. Nosso ego, gritando ali, gritando. Você vai se rebaixar para aquela pessoa? Vai pedir desculpa para ela? Não, não vai não. Aí fica aqui o anjinho e o diabinho aqui. Não vai não, não vai não. E o anjinho, meu filho, é o evangelho, peça desculpa. Não vai não. Vai se rebaixar, rapaz. Antigamente, vocês que são de antigamente também, assim como eu, tinha a história dos nossos pais. Às vezes muitos de nós falamos isso para os nossos filhos, né? Graças a Deus hoje eu não passo isso para minha filha, de não trazer desaforo para casa, principalmente a turma aqui do Nordeste. Eu não sei como era lá em Brasília, cara. Mas tinha uma história de, rapaz, você não traga desaforo aqui para casa não. Se você chegar em casa com desaforo dos outros, você vai apanhar. Se você apanhar na escola e não revidar, você vai apanhar quando chegar em casa. Era essa a criação. Eu sei que alguns de vocês vão lembrar aí. Mas eu fui criado assim. A minha mãe deve estar assistindo. Mãe, me perdoe, eu sei que a senhora mudou. Melhorou. O psicólogo era um cinto,
Pois é. Mas hoje, gente, hoje, quando a gente lembra por que estamos aqui, para que estamos aqui, quem está nos guiando, para quem estamos trabalhando, o que é mais importante para a gente. Meu filho, pode trazer desaforo para casa, que aqui em casa a gente se conserta. A gente dá um jeito. Aqui em casa a gente faz o Evangelho. Aqui em casa a gente tem Jesus. E com Ele, eu estando com Ele, eu estou bem. Nós estaremos bem. Então, meu filho, pode trazer desaforo de casa. Pode trazer. Claro que tem ações que a gente precisa tomar, tem que ir na escola certas vezes, né? Não é também deixar para lá, dependendo da situação. Mas não vamos propagar mais, vamos cortar esse laço. Não vamos propagar mais isso. Principalmente para quem tem filhinhos aí em crescimento. Quem tem adolescentes. E esse já é um passo para sermos discípulos. Já é um passo ao apostolado. Porque isso é trabalhar no bem. Isso é ser um servidor do Cristo. Pedir desculpa é um ato de humildade. Pedir desculpas sinceras é um ato de humildade. Não é aquela desculpa de, desculpa aí, foi mal, saí. Não. Aquela desculpa de coração, aquele perdão de coração. E a base do Evangelho, a base para a mudança que nós queremos dentro de nós, é a humildade. Sem a humildade a gente não vai. E eu estou olhando a hora ali. Eu vou entrar aqui só numa definição de Emmanuel sobre apóstolo, e aí a gente já entra no tema de Paulo, para dar tempo de falar um pouquinho de Paulo. Porque, dava um seminário para falar de Paulo e das ações que Paulo fez. Mas Emmanuel define no livro Fonte Viva, capítulo 57, de título Apóstolos, o seguinte: em todas as grandes causas da humanidade são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo de si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acende ao redor dos outros. Apóstolo. É o Chico, é o Eurípides e é o Paulo. O Paulo, porque o Saulo era complicado. Saulo era complicado. Divaldo não é complicado. Divaldo é um apóstolo. Divaldo é um apóstolo. E entrando já um pouquinho na história de Paulo, a gente pode lembrar, naquele primeiro momento, porque Paulo ele passa por todas essas etapas que nós categorizamos aqui de pessoas. Tirando a parte do segundo grupo, do primeiro grupo que é a indiferença, os outros três grupos, o da multidão, tirando o grupo da multidão, ele passa pelos outros três grupos. Ele passa pelo grupo de adversário do Cristo. Ele foi um adversário ferrenho do cristianismo, e a gente sabe disso, no livro Paulo e Estevão, que é uma obra magna dos romances de Emmanuel, que se a gente pegar é praticamente o Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, só que de uma forma muito melhor, muito mais gostosa de ler.
E se você ler os dois em paralelo, você vai ver, eita, isso aqui está em Atos, capítulo tal, versículo tal. E dá para fazer esse paralelo. Só que é de uma forma bem mais ampla. A gente tem acesso a informações que nenhuma outra religião nos traz. E Paulo, ele passou o grupo dos adversários de Cristo, ele passou pelo discipulado, porque a gente lembra, já eu vou chegar nessa parte das portas de Damasco. E ele passou também ao término de sua encarnação ali como apóstolo. Até hoje atuando como apóstolo do Cristo. E é uma das grandes referências de estudo de livros, quantas e quantas pessoas de outras religiões, porque aqui no Espiritismo a gente não tem muito costume de estudar o Novo Testamento, né? A gente sabe que esse é um movimento novo dentro da doutrina espírita, é coisa de 20 anos para cá, no máximo. A doutrina espírita, apesar de ser nova, né, de 1857, mas a gente sabe que dentro das outras religiões a gente tem pessoas que estudam desde os primórdios. Então, nós no NEP aqui consultamos informações, às vezes e muitas vezes, de pessoas de outras religiões, porque eles estudam há mais tempo, eles têm uma bagagem mais ampla no Novo Testamento, e nós não temos muito esse costume. É algo que tem sido iniciado e fomentado com o Evangelho Redivivo pela Federação Espírita Brasileira, pelos NEPs, né, que aqui nós temos toda sexta, fica o convite, né, sem puxar a sardinha. Toda sexta nós temos aqui, a partir das 19, tá? É aberto, desde que tenha interesse de estudar o Evangelho, o Novo Testamento. Mas voltando aqui para a nossa fala, Paulo passou por todas essas etapas, né? Tirando aquele grupo da multidão. E a primeira etapa, a gente lembra de Saulo lá, uma etapa marcante, é na hora do desencarne de Estevão. Quando ele, que é praticamente o responsável direto pela morte, o apedrejamento de Estevão, por ser cristão, por estar indo de encontro à lei, ele vai e condena Estevão à morte. Sendo que ele não sabia que Abigail é a irmã de Estevão, que se chama Gesiel. Estou dando spoiler. Desculpa, Geraci. Geraci está lendo ali o livro, já está chegando nessa parte. Vale a pena a leitura, né, Geraci? E ele é o responsável direto pela morte de Estevão. E nos momentos finais, Abigail, que era sua então noiva, chega e fala: Saulo, cancela esse apedrejamento, é o meu irmão. Para. Aí ele, ele tem um choque. Como assim, teu irmão? Aí ela para. E ele decide parar. Ele decide fazer um movimento ali, consegue conversar. Ele diz: não, vamos parar, ele já está quase morrendo. Tá bom. Vamos levar ele aqui para uma salinha à parte. E nessa sala à parte é que acontece a mágica. Saulo tem ali uma aula de humildade tão grande, que aquilo marca a vida dele para sempre. Dali para frente ele não é mais o mesmo. Porque Estevão estava ali no momento de desencarne, já estava à beira da morte. Estevão vê Jesus, olha só o grau de evolução de Estevão. Estevão vê Jesus olhando para Saulo assim, como quem faz. Rapaz, para que... Estevão olha para Jesus e faz: Pai, não impute este pecado. Praticamente ele diz: Jesus, perdoa ele. Perdoa ele, que ele está de boa.
E ele fala isso, ele vê Jesus, ele fala isso, e depois ele fala para Abigail, tem uma conversa ali com Abigail tranquilo, diz, ele cuida dela, Saulo, cuida dela, eu sei que tu vais cuidar dela como se fosse eu, e eu tenho você como irmão. Imagine aí se isso não marca. Você for o responsável direto pelo assassinato da pessoa, a pessoa está ali morrendo, desencarnando, e a pessoa diz, meu amigo, está tudo em paz, você está perdoado. Se aquilo não marcar pode nascer de novo. Esse momento ele marca Saulo, porém é uma marcação ainda, é uma marca lá no íntimo. É uma marca que não trouxe mudanças imediatas. É aquele trauma que fica e você fica ali só com ele guardado, mas você continua sendo aquela mesma pessoa que você é. E Saulo faz isso. Ele continua, ele sai dali. Na mesma hora ele diz, olha, Abigail, encerramos aqui. Não sou mais seu noivo, tá? Você é irmão do Estevão, não tem como a gente ter um relacionamento aqui, senão eu vou me queimar dentre os meus companheiros. Ele se achava o tal, ele estava no momento de ascensão dentro do farisaísmo, e ele não queria se queimar. O mais importante para ele era o status. E aí a gente pode lembrar, eita, o status é mais importante. Quantas vezes a gente não já pensou nisso? Quantas vezes a gente não trocou de carro, comprou um carro, comprou uma coisa material, disse, vou desfilar ali. Vou dar uma volta na rua, vou mostrar que eu estou de carro novo, de celular novo. Comprei um iPhone, vou postar no Instagram. É ou não é status? O que é o principal para a gente? É o material? Cabe uma reflexão. Mas Saulo não fez essa reflexão, não nesse momento. Não nesse momento. Ele foi, acabou o noivado com Abigail. Meu Deus, mas vai dar certo. Ele acabou o noivado com Abigail, teve lá as consequências, começou a procurar cristãos para matar. E ele foi, começou a perseguir, e os cristãos começaram a fugir de Jerusalém. Foi aquela coisa toda, aquele movimento, até que, depois de muita história, não vou falar, senão Geralci vai reclamar comigo, ele vai a Damasco, atrás do cara que ele julgava ser o assassino de Abigail, Ananias, que era um cristão já há um tempo. Só que nesse momento, quando ele sai de Jerusalém, ele passa por Jope, depois ele segue a Damasco, ele já está com uma dor, tristeza muito grande, muito forte. Ele já está reflexivo, ele já está agoniado, porque ele começa a refletir sobre o histórico de coisas que ele havia feito, sobre sua vida, sobre suas decisões. Naquele deserto, naquele caminho, ele tem esse tempo para começar a refletir. E é aí que entra o trauma lá de Estevão. Futuca ele. Rapaz, aquele cara naquela extrema humildade, me perdoando. Como é que ele conseguiu aquilo? E eu, com tanto conhecimento, um doutor da lei, quase um sacerdote, não consigo ter esse desprendimento. De onde é que aquele cara conseguiu tanta força para me perdoar? Que força é essa que o cristianismo, que Jesus traz para as pessoas, que elas morrem e não abjuram Cristo?
E ele começa a se questionar. E Emmanuel, no livro, ele fala, tem alguns trechos que eu vou destacar aqui para a gente, que ele fala assim, ó, as recordações amargas lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência que encarecia a paz interior. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto de suas cogitações mais íntimas? Veja, ele estava em profunda dor, profunda tristeza. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? E aqui a parte que ele fala de Estevão, né? Estevão era uma inteligência poderosa em mostrar ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Os valores espirituais de Estevão causavam assombro, tão elevado que era. E aí Emmanuel fala, ele próprio não saberia explicar o que se passava. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. E é nesse momento que a gente lembra, é nesse momento que ele encontra com Jesus. Ele cai do cavalo, aquela luz gigante brilhando, e ele abre os olhos assim e só vê Jesus. E começa a conversar e os caras sem entender nada, que ele estava acompanhado de outros soldados. Os soldados só perceberam uma luz muito forte ali, mas nada demais. E só Saulo viu Jesus. E foi nesse momento que ele tem um famoso encontro com Jesus. E aqui a gente lembra quantas vezes a gente vai e busca Jesus quando a gente está com dor, quando a gente está em sofrimento, quando a gente está sem paz interior, como ele estava aqui, descrito por Emmanuel. E nesse momento, veja, ele estava indo matar os servidores do Cristo, mas ele estava em profundo sofrimento. Quem é que aparece para ajudar ele? Jesus. E aqui a gente pode lembrar os momentos que nós temos esse sofrimento, essa dor, essa falta de paz. E Paulo nos deixa esse exemplo de mesmo sendo um adversário, Jesus vai nos ajudar. Então, gente, nesse momento, quando ele encontra Jesus, ele tem a famosa conversa com ele, ele vai para Damasco, e aí ele já chega cego em Damasco, e aí Ananias vem ao encontro dele e o cura. Ananias vem, dá um passe, e aí ele volta a enxergar. A partir desse momento, a partir do encontro de Jesus, Saulo se torna um discípulo. Ele ainda não é apóstolo. Fica a dica para a gente ler o livro e perceber esse movimento ascensional de Paulo, de Saulo para Paulo, da saída, da transformação de um adversário do Cristo para um discípulo e para um apóstolo. A gente vê em vários capítulos, vários relatos, quando ele de fato se mostra um apóstolo do Cristo,
quando ele vai passando pelas cidadezinhas e fundando igrejas, não igrejas católicas, tá? Naquela época não existia catolicismo. Eles eram apelidados de seguidores do caminho. E aí depois que Lucas chega e diz, rapaz, esse negócio está estranho, porque seguidores do Cristo. Eles eram os seguidores. Aí Lucas diz, rapaz, esse negócio está estranho, porque seguidor pode ser seguidor de qualquer coisa. Vamos chamar aqui de cristãos? Fica mais fácil. E nesse movimento, até que ele chega em Éfeso, e a gente percebe, nesse movimento ascensional de Paulo, quando aqui em Éfeso ele já tem feito muitas coisas, ele conversa aqui com João Evangelista. Nessa conversa, ele muito triste, porque Áquila e Prisca haviam sido presos, e suas tendinhas lá, que eles todos trabalhavam, tinham sido destruídas. E ele muito triste, porque eles foram presos, e ele na conversa com João, ele fala o seguinte: abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me reconduzia aos serviços de Deus. Veja, ele faz um relato aqui de tudo que ele passou. Ele foi abandonado pelos pais, pelos amigos, pela sua crença, todo mundo. E mesmo assim, ele foi servir a Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Ele trabalhou bastante, a gente sabe disso. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Não é fácil. Quando a gente quer vivenciar o Evangelho em nossas vidas, a gente vai perceber que não é fácil. A gente vai perceber o distanciamento dos amigos, aquela turminha que te ligava, que te mandava um WhatsApp. Tchau. E depois você para refletir e fala, rapaz, eu não bate, não tem mais afinidade. Não tem. Até mesmo com familiares. Quando a gente encontra de novo, agora passou o final de ano, né? Natal, Ano Novo, muitos de nós só encontramos os parentes. Quando falo em parente, eu só lembro de um livro que Fábio falava. Tem um livro que o cara escreveu, Parente, uma praga na vida da gente. Foi Fábio, viu? Fábio Carvalho que falou desse livro. E o pior é que existe mesmo, eu já vi a capa dele. E a gente encontra os nossos familiares e muitas vezes a gente percebe que não tem. Até mesmo com os pais. Olha só. Isso não quer dizer que não exista amor, que não exista honra, que não exista respeito. Só não existe afinidade. Às vezes ele está numa vibração, numa frequência, a 98 e eu estou na 99. Não bate. Passa assim, ó, pertinho. Mas não bate. É normal. É normal. Quando a gente começa a trazer o Evangelho para a vida da gente, vai acontecendo conosco o que aconteceu com Paulo. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus, vejam,
me tem ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com seu amor. Apesar de todo esse sofrimento, ele vivia em paz. Ele tinha uma paz interior que contaminava as pessoas que estavam ao seu redor. E esse é o nosso caminho. Ah, deu frio, não foi? Esse é o nosso caminho. Quando a gente vai de encontro ao Evangelho, vai em busca do Evangelho, ele começa a fazer mudanças em nossas vidas, a paz começa a surgir. O fato dos seus amigos não ligarem para você não lhe incomoda mais. O fato do cara bêbado bater no seu carro de noite quando você sai do hospital não vai lhe incomodar tanto quanto lhe incomodava. O fato de você ser xingado por uma pessoa no trabalho não vai lhe incomodar tanto. Você vai entender que aquela pessoa está num dia ruim. E mais, você vai chegar em casa e vai fazer uma prece por ela. Isso é paz interior. É isso que Paulo nos ensinou. Ele que é um modelo de transformação e que a gente tem muito a aprender com ele. E eu espero muito que vocês possam ler o livro Paulo Estevão, porque ele muda a vida de quem lê. Muita paz, meu irmão. Tiago, muito obrigado por sua palestra. Tenho certeza que todos nós vamos retornar aos nossos lares mais enriquecidos. Muito bom. Bom, vamos agradecer? Tem gente que já ocupou o colo ali, fugindo da responsabilidade. Isnande, por gentileza, nos conduza na prece de agradecimento e logo após os passistas presentes, vamos nos dirigir à cabine de passes para a segunda etapa da nossa noite e desde já o nosso boa noite a todos. Gera, apaga essa luz aí, por favor. A maior. Vamos acerenar os nossos pensamentos, elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade. Agradecer por mais uma oportunidade de aqui estar nesta casa de bênção, nesta casa de luz, nesta casa de oração, para desfrutar do Evangelho, para desfrutar do exemplo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que nos orientam, que nos guiam, que nos protegem. A gente eleva o pensamento a Deus e pede pelo nosso planeta, pede pelo nosso país, pede pelo nosso estado, pede pela nossa cidade. A gente aproveita para pedir pela equipe espiritual da nossa casa, comandada por José Grosso. A equipe espiritual que atua diretamente ligada a nós todos, trabalhadores, frequentadores desta casa. Nós pedimos que toda luz seja derramada sobre nós nesse momento, toda bênção seja derramada sobre nós nesse momento. E aqui nós pedimos também pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos familiares que ficaram, que não puderam vir. Que os anjos do Senhor, que os bons espíritos ligados a nós, do Centro Espírita José Grosso, façam a asepsia do nosso lar, cuidando dos que lá ficaram, cuidando dos nossos entes queridos, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes. Vamos pedir também pelos nossos adversários, encarnados, desencarnados, desta vida de outras vidas,
que também recebam a luz, a paz e o amor na tela mental e na taça do coração. Pedimos a Jesus que nos conforte, pedimos a Jesus que nos guie e pedimos a nossa Mãe Santíssima, a Rosa Mística de Nazaré, que cuide de nós na hora da dificuldade, na hora da dor e do aperreio. Jesus conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor.